Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é a professora Thaís Barbosa, professora de História. E nós vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos estudar o segundo governo Vargas. Na aula passada nós iniciamos com o governo Dutra, vimos que foi o primeiro governo após a ditadura do Estado Novo, certo? O primeiro governo eleito democraticamente. Estudamos algumas características, tanto políticas quanto econômicas deste governo. E hoje nós vamos falar um pouco do segundo governo Vargas. Bom, o que é interessante destacar desse momento? Primeiramente, queridos, é que vocês entendam que quando nós falamos de Vargas, existem dois momentos distintos que Vargas vai participar politicamente da história do Brasil. O primeiro momento nós denominamos como Era Vargas, onde o Vargas ele ascende ao poder através de um golpe, que foi a Revolução de 1930, e permanece no poder por 15 anos ininterruptos, certo? Ou seja, é um período considerado ditatorial pela historiografia, principalmente a última fase, que é a fase de Estado Novo, e onde vai haver a dissolução do legislativo, certo? E é uma fase que, obviamente, não é considerada democrática. Já o segundo momento que o Vargas adentra a política do Brasil, ele já será eleito democraticamente, né? Ele é eleito por voto popular. Ou seja, no primeiro momento, ele ascende através de um golpe, a Revolução de 30. No segundo momento, ele ascende ao poder porque ele é eleito democraticamente pela população brasileira. Lembrando que, embora durante o primeiro governo Vargas ele tenha sofrido uma séria oposição, principalmente pelo alto escalão militar, o Vargas ele era um político um tanto carismático, né, que tinha um amplo apoio das massas, certo? Então, em 1950, nas eleições de 1950, o Vargas ele consegue ser eleito democraticamente. Lembrando que, ao final do Estado Novo, o Vargas ele não some do cenário político, tá? Nas eleições de 1945, o Vargas ele se candidata tanto ao Senado quanto à Câmara, certo? E ele é eleito nos dois. Porém, ele opta por assumir o Senado, certo? Então, ele não se afastou da política brasileira durante o governo Dutra, tá? Ele estava exercendo ali o seu mandato no Senado. Então, em 1950, nas eleições de 1950, onde o Vargas tem como concorrente o brigadeiro Eduardo Gomes, mais uma vez, da UDN, que era um dos seus principais opositores, né? E nós temos o Cristiano Machado pelo PSD. E aí o Vargas acaba vencendo essas eleições com 48%, né? E alguma fração dos votos, certo? Então, primeiro ponto. Segundo o governo Vargas, ele é eleito democraticamente, é eleito por voto popular, tá? E não através de um golpe. Outra característica, durante seu governo ele exerce uma postura nacionalista, certo? Criação de empresas nacionais. Então, olha só, enquanto Dutra possuía um governo de caráter liberal com abertura para o capital estrangeiro, principalmente aos produtos norte-americanos, tendo em vista que o Dutra vai se alinhar aos Estados Unidos nesse contexto de Guerra Fria,
o Vargas ele opta por uma segunda via, ou, melhor dizendo, por uma terceira via. Não é que ele corte relações com os Estados Unidos e se alinhe à União Soviética, não é isso. Ele opta por uma postura nacionalista, por incentivar a criação de empresas nacionais. E é claro que, diante disso, ele vai ter uma séria oposição. Que oposição era essa? Aquela elite, aqueles empresários e aqueles militares que eram a favor da abertura para o capital estrangeiro, certo? Ou seja, uma oposição de caráter liberal. Então, outra característica desse segundo momento do governo Vargas é a aproximação com os sindicatos e o movimento operário. Lembrando que durante o primeiro momento do governo Vargas, que era Vargas, o Vargas ele já conseguiu estabelecer uma certa aproximação com as massas, principalmente com a classe trabalhadora. Nós não podemos deixar de mencionar e de lembrar a criação das leis trabalhistas durante a era Vargas, da CLT, onde o governo Vargas, nesse primeiro momento, acaba ganhando um grande número de adeptos, principalmente por parte da classe trabalhadora. Então, nesse segundo momento, durante esse segundo governo Vargas, o Vargas ele permanece com essa aproximação com os sindicatos e com o movimento operário, certo? Outra característica é que ele continua, que ele tenta, novamente fazer uma política de coalizão. Quando vocês estudaram a minha aula sobre as características do populismo, do conceito tradicional de populismo, eu citei a vocês justamente essa questão da coalizão partidária, E o Vargas ele tenta fazer esse acordo com os diversos partidos. Lembrando que os principais partidos que funcionam durante a Quarta República é o PTB, PSD e a UDN. E a gente vai perceber que em diversos momentos durante a Quarta República, o PSD e o PTB, eles se unem, certo? Então, Vargas ele tenta fazer essa política de coalizão, tanto é que ele concede por exemplo, alguns cargos, alguns ministérios a políticos da UDN. E a UDN era um dos principais partidos de oposição ao governo Vargas. Então, ele tenta fazer essa política de coalizão partidária, mas ela não dá muito certo, não. Ok? Então, vamos lá. Postura nacionalista. Em relação à postura nacionalista, o Vargas ele tenta investir tanto no setor petrolífero quanto no setor elétrico. No setor petrolífero, o Vargas ele tem um certo sucesso, Nós temos a campanha do petróleo, que tinha como principal lema "O petróleo é nosso". Essa campanha acaba gerando a criação da Petrobras em 1953, certo? É uma empresa que surge, que tem como objetivo fazer a exploração do petróleo, em escala nacional, de valorizar o nosso petróleo e o lucro, que esse petróleo dá. Assim como, por exemplo, a gente viu que durante o governo Cárdenas, ele cria a Pemex, Enquanto a Petrobras é criada aqui no Brasil, lá no México, o governo Cárdenas cria a Pemex. Então, são empresas nacionais, na realidade, para a exploração desse petróleo. E ele tenta investir também na produção de energia elétrica. Só que em relação à produção de energia elétrica, o projeto do governo não teve muito sucesso, Ele tenta criar, por exemplo, nesse contexto, a Eletrobras. A Eletrobras ela só é criada, de fato, em 1962.
Mas o projeto da Eletrobras é criado durante esse segundo governo Vargas, certo? Porém, a criação e a consumação dessa empresa durante o governo Vargas, ela foi barrada, certo? Mas ainda assim, durante esse segundo governo Vargas, ele consegue fazer a ampliação, né, da infraestrutura de produção de energia elétrica. Como, por exemplo, o consumo de energia elétrica durante o governo Vargas vai aumentar de 5,8 milhões para 8,3 milhões de quilowatts. Então, embora ele não tenha efetivado a Eletrobras durante o seu governo, ele consegue aumentar essa produção de energia elétrica, certo? Porém, esse crescimento ele não consegue dar suporte para o crescimento da indústria de base, né? E de produção de motores, certo? E lembrando que essa política que o governo Vargas tenta instaurar, essa política nacionalista, ela acaba desagradando profundamente grupos da sociedade brasileira que estão associados a grupos de empresas estrangeiras, ou seja, ao capital estrangeiro. Então, tudo isso faz com que Vargas sofra, né, um crescimento na oposição ao seu governo. Outra questão polêmica durante a era Vargas é o reajuste do salário mínimo. O Vargas ele vai reajustar o salário mínimo, aumentar o salário mínimo em 100%. Lembrando que esse projeto foi do seu ministro do Trabalho, que era, na época, o João Goulart. Tanto é que parte da oposição a Vargas será contra, né, a esse reajuste, a esse aumento do salário mínimo, e o Vargas, pressionado, acaba demitindo João Goulart. Mas ainda assim fornece, né, o aumento do salário mínimo. No contexto internacional, nós estamos vivenciando ainda a Guerra Fria, né? O Vargas ele opta por uma terceira via, né, de caráter nacionalista, certo? Porém, nesse momento, nós temos o crescimento da oposição ao seu governo. Quais são os principais grupos de oposição ao governo Vargas? Primeiramente, nós temos o partido, a UDN, né, que tinha como seu principal líder o Carlos Lacerda, que era um jornalista, e foi uma grande oposição a Vargas, tanto na era Vargas quanto nesse segundo momento. Em segundo lugar, nós temos a imprensa e vários jornais que faziam uma oposição ferrenha ao governo Vargas, como, por exemplo, o Estado de São Paulo, Tribuna da Imprensa, Diário Associados, o Globo. Eram jornais que estavam costumeiramente falando mal do governo, né, exercendo ali o seu papel de oposição. E nós temos os militares, né, com a Escola Superior de Guerra, com o Manifesto dos Coronéis, que estavam ali se mantendo sempre em oposição ao governo Vargas, certo? Então percebam que durante esses anos o Vargas ele já vinha sofrendo uma dura oposição por parte de diversos grupos, certo? Outro ponto de desestabilização da política varguista durante esse seu segundo governo foi a qualidade de vida da população, né? Teve a questão de falta de moradia, a baixa qualidade dos transportes, o crescimento da inflação, tendo em vista que Vargas ele já assume em um cenário de intensa inflação, né? Heranças do governo Dutra, certo? Só que tudo isso vai gerar uma manifestação, uma insatisfação por parte das classes trabalhadoras, certo? Gerando também até uma greve, que vai ficar conhecida como a greve dos 300 mil, onde os trabalhadores reivindicavam melhores condições de trabalho, certo? Então percebam que o governo Vargas ele já vinha sofrendo
uma séria oposição, certo? Outra questão que vai surgir nesse contexto é que Vargas ele passa a ser acusado pelos grupos oposicionistas de querer construir no Brasil uma república sindicalista, alinhada, por exemplo, ao governo de Perón na Argentina. E isso passou bem longe, né? Embora o Vargas tivesse uma certa relação com o Perón, ele durante todo esse seu segundo mandato, né, esse seu segundo governo, ele evitava, né, a vinda do Perón para o Brasil e a sua ida para a Argentina, né, justamente para afastar dúvidas de que ele queria criar uma república sindicalista voltada para os sindicatos, para a classe operária. Mas tudo isso era justificativa por parte da oposição para tentar retirar o Vargas da presidência da República, certo? Então percebam o caminho que o governo Vargas, nesse segundo momento, está tomando, certo? Percebam. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do estopim, né? Como que o governo Vargas chega ao fim e o que leva de fato o estopim. Bem, o estopim para o suicídio de Vargas em 1954 foi a questão do atentado da Rua Toneleiros, né? Que ocorreu no dia 5 de 8 de 1954. Como eu falei para vocês anteriormente, um dos principais oposicionistas do governo Vargas era o Carlos Lacerda, certo? E o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: o oficial, o chefe da segurança do governo Vargas vai promover um atentado a Carlos Lacerda. Porém, posteriormente, ficou provado que o Vargas nada tinha a ver com isso. Ele não estava ciente desse atentado que o seu oficial, que o chefe da sua segurança, né, estava promovendo contra o Carlos Lacerda. Porém, esse atentado ele foi fracassado, certo? Ao invés de matar o Carlos Lacerda, acabou matando um oficial da aeronáutica, que era o chefe de segurança do Carlos Lacerda. Depois, né, através de investigações feitas pela própria aeronáutica, revelou-se que as pessoas envolvidas nesse atentado eram pessoas ligadas a Vargas. No caso, o chefe de segurança do presidente. Porém, Vargas ele não tinha conhecimento sobre isso, mas é claro que naquele momento a imprensa, a oposição, os jornais e o Carlos Lacerda vão enfatizar a participação do Vargas nesse atentado. Tudo isso, queridos, vai acabar desestabilizando politicamente o governo Vargas, né? Os militares pressionavam a saída de Vargas, pressionavam a sua renúncia. Ele dizia que ele não iria renunciar mais uma vez, né, como ele acabou fazendo em 1945, convocando novas eleições. E aí, diante de tanta pressão, o Vargas ele acaba cometendo suicídio em 28 de 8 de 1954, deixando uma carta-testamento onde vocês podem encontrar em pesquisas na internet, certo? E até no próprio material didático de vocês. Posteriormente, descobriu-se que o Vargas nada tinha a ver com esse atentado, embora as pessoas que tenham
programado, articulado esse atentado fossem ligadas a ele. Após o suicídio de Vargas, a população sai às ruas, depredando jornais, depredando, por exemplo, a sede da UDN, que era o grupo de oposição a Vargas. A população fica desolada, né? Culpa a oposição de terem feito isso com o presidente, mostrando assim o quanto o Vargas ele era querido pela população brasileira, certo? E aí, queridos, é isso. Nós chegamos assim ao segundo governo desta Quarta República, que foi o governo Vargas. Eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, certo? Estou aqui para sanar a dúvida de todos. Um grande abraço